Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, graças a Deus, iniciando uma nova semana, amém? Terminando aí o mês de junho, e os dias correm e passam tão rápido, mas Deus tem nos sustentado, amém? E é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom ter esse tempo em que a gente pode compartilhar a palavra, podemos orar, renovar nossas forças para essa semana, pedindo a Deus que seja uma semana de portas abertas, do derramar da graça dele, de cura, de libertação, de força, de novas oportunidades. Essa é a minha oração. E hoje nós vamos falar sobre as verdadeiras intenções. E que Deus possa falar com você, assim como falou comigo, e tenho certeza que vai falar mais ainda, em nome de Jesus. Vamos orar? A gente sempre inicia orando, pedindo para Deus nos ajudar, pedindo para Deus que conhece cada um de nós. Eu não conheço, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus conhece. O Espírito Santo de Deus te conhece muito mais do que você mesmo se conhece. É assim. Por isso que ele pode trabalhar. Por isso que ele pode falar conosco. Por isso que ele pode nos chamar a atenção e nos orientar. Porque às vezes temos reações e agimos e pensamos e falamos coisas que a gente fala, meu Deus, da onde que veio isso? O Espírito Santo sabe. Então, só ele pode curar, só ele liberta, só ele sara, só ele transforma tudo em nós. Então, feche teus olhos, vamos orar, vamos entregar esse tempo na mão do Senhor e vamos pedir que ele nos ajude. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este dia, por esse domingo maravilhoso, esse sol, esse amanhecer. E estarmos aqui nesse momento, essa liberdade que ainda temos em nosso país. De falar da tua palavra, de orar, de falar do teu amor, do amor de Cristo. Da obra poderosa que Jesus realizou na cruz do Calvário. Muito obrigada, meu Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo. Que não sejam as palavras que saem da minha boca, mas que seja aquilo que o teu Espírito quer fazer na vida de cada um. Eu, como disse no início, eu não conheço, eu não sei, não conheço cada vida, cada sentimento que cada um precisa ouvir. Mas o Senhor conhece e o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos ouvir. Por isso, meu Deus, abençoa cada um. Coloca teu anjo ao lado de cada um. Abençoa cada lar, cada família. O Senhor conhece as necessidades, o coração, as aflições, as preocupações. Aqueles que estão enfermos, seja no corpo, na alma ou no espírito, que o Senhor possa visitar cada um. Essa é a minha oração. Usa a minha vida, me capacita, direciona esta palavra. Esse tempo que nós vamos estar aprendendo juntos. Em teu nome santo. Amém. Amém? Glória a Deus. As verdadeiras intenções. O que realmente é importante, é direcionador, é fundamental, essencial, são as intenções. E nós vivemos em um mundo onde as verdadeiras intenções são totalmente questionáveis. Então, tudo as pessoas precisam fazer uma foto, uma imagem e colocar na internet. Quando elas vão fazer algo bom, quando elas acreditam que é uma boa atitude, né? Então é importante que a internet veja. É importante que todo mundo veja.
para que ela seja, né, a sua imagem, né, a imagem da pessoa que está fazendo aquilo, né, seja melhorada, seja as pessoas, olha que pessoa boa, olha o que ela está fazendo, olha o que ele está fazendo. Só que Deus, ele, no seu grande poder e soberania, ele sabe realmente o que está dentro do coração. E ele nos paga, vamos usar esta palavra, né? Ele nos devolve não pelo que estamos fazendo, ou pelo que estamos falando, ou da maneira que estamos agindo, mas o que nos move a fazer, o que nos move a falar daquela maneira, o que nos move a ajudar alguém, a verdadeira intenção. Porque podemos enganar o mundo inteiro, mas ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Podemos enganar as pessoas no lugar em que trabalhamos, na igreja, na nossa vizinhança, com os nossos amigos, parentes. Mas nós não enganamos a Deus. Ninguém engana a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu tenho vários textos que eu quero ler com você. E a gente vai entender um pouco mais juntos. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, Deus, né? Examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa, olha o que ele está falando. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então o Senhor está falando aqui que ele examina os pensamentos. Então assim, às vezes as pessoas pensam que ninguém sabe o que elas pensam. Realmente, talvez nenhuma pessoa saiba, mas Deus sabe, porque ele examina. Ele não só vê, ele não só sabe o que você pensa, ele examina e põe à prova os corações. Então, isso significa que Deus, ele vai, para Deus é importante as intenções das coisas. O que te move a fazer determinada coisa? Você quer se aparecer? O que a gente vê muito na internet, né? A pessoa está fazendo por amor ao próximo ou com segundas intenções? Então, assim, você escapa de várias coisas, mas não escapa de Deus, daquilo que Deus pensa de nós. E o que realmente importa é o que ele pensa a nosso respeito. Porque a colheita, o resultado, aquilo que ele vai trazer para a minha vida e para a tua, tem raiz lá nas intenções. Então, às vezes, a pessoa pode pensar, mas eu faço tanto, eu sou tão bom, nossa, eu me importo tanto. Qual é a intenção disso? Porque Deus não procura pessoas boazinhas. Deus não é bonzinho. É um grande engano. Deus é um justo juiz. Então, você pensa, se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar. Não, não vai. Não vai. Olha o que diz mais. Nesse texto, no mesmo texto de Jeremias 17:10, ele fala assim, outra versão, fala assim, esquadrinho. Esquadrinho, o que você entende por esquadrinhar, examinar meticulosamente o teu coração? Examino a mente. E para dar a cada um segundo o seu proceder. Você procede conforme a tua intenção. Então, Deus, ele é tão profundo, ele é tão poderoso. Deus não é superficial. O mundo é superficial. Então, o mundo está apegado à aparência, a status, ao que uma pessoa tem ou não tem.
Então a pessoa é abençoada se ela tem um carro, uma casa. Eu não estou dizendo que isso não são coisas boas. Não é isso que eu estou falando. Mas eu não posso medir a fé de uma pessoa, a graça de Deus sobre uma pessoa por bens materiais. Não posso. Eu tenho que medir uma pessoa pelas reais motivações dela, para fazer ou não fazer qualquer coisa. As verdadeiras intenções. Em Romanos 8:27 fala assim: e o Pai, que é Deus, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo de Deus, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Deus conhece cada coração. Romanos 8:27. Em Provérbios 16:2 diz assim: você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. E a pior coisa que existe é você fazer com a intenção errada. É uma perda de tempo. Entende? Porque você não vai ser abençoado. Não é real, não é verdadeiro, não tem sentido. Fazer as coisas com a intenção errada, com o coração errado. Então eu faço porque eu quero um elogio, eu faço porque eu quero um reconhecimento, eu faço porque eu quero que as pessoas tenham uma visão de mim. Sabe? É jogar tempo fora. Sim, nós vamos agir conforme a palavra, nós vamos buscar melhorar, mas nós temos que rever essa intenção do coração. Para que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? O que eu quero realmente passar? Amém? 1 Coríntios 4:5. Portanto, não julguem nada antes do tempo. Não julga pela aparência. Não julga por uma situação que a pessoa possa estar passando hoje. Não julgue, porque vai errar. Vai errar. Porque olha o que diz. Esperem até que o Senhor venha. Até que Jesus se manifeste, porque Ele trará à luz o que está oculto nas trevas. E manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Não se iluda por aparências, por palavras. Nossa, como a gente tem ouvido mentiras na internet. Sabe, eu aprendi uma coisa. Tudo que eu ouço e tudo que eu vejo, eu falo, eu mesmo me pergunto, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso é a realidade? Porque tudo é manipulado. Tudo é manipulável. Então nós precisamos ter muito cuidado. E a palavra diz que, na verdade, nós sabemos muito pouco. Muito pouco do que está realmente por trás. De tudo, eu estou falando de tudo. Da política, da sociedade, dessas guerras e de tudo mais. Então ele fala assim que ele vai trazer a luz. E muita coisa está debaixo das trevas. O que significa? Parece bom, tem uma aparência boa, mas não é de Deus. Não procede de Deus. Por isso nós precisamos aprender a examinar as coisas, a analisar. E ele diz assim, olha, que ele vai manifestar a intenção do coração. A verdadeira intenção. Será que o que a gente está vendo, será que o que a pessoa está falando é a verdadeira intenção? Vai se manifestar. Não vai ficar escondido. Vai vir à tona. O que são as intenções? Refere-se ao propósito, ao verdadeiro desejo, plano que se tem na mente para realizar alguma coisa. Então, significa realmente o que a pessoa tem no coração e que ela quer fazer. Não o que ela está falando, né? Não o
que ela tá filmando e colocando na internet as fotos, mas o que realmente está por trás. É isso que Deus quer saber. É isso que importa para Deus. E nós recebemos a recompensa conforme a nossa real e verdadeira intenção. Então nós precisamos começar, como Davi falou assim, olha, cria em mim, Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha, e é Davi que está falando, eu sei que ele teve graves erros, mas se a gente pôr na balança aí, ele tinha um coração excepcional. E ele mesmo fala para Deus, quando ele viu o que aconteceu nesse salmo, que ele pede perdão, que ele enxerga a sua natureza humana, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito, aqui é espírito com letra minúscula, então é o espírito da pessoa, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe quando um espírito é inabalável, que não se abala? É quando as suas intenções, as suas verdadeiras intenções, estão de acordo com a palavra de Deus. Não com o seu emocional, não com a sua autoestima, não com os seus traumas, alma, sua parte psicológica. Não. Passa por cima de tudo isso. Com seus traumas de infância, com a sua rejeição. Quando tudo isso se desaparece diante da palavra, então as verdadeiras intenções estão alinhadas com a palavra. Enquanto isso não se torna menor do que Deus, então as intenções são totalmente equivocadas. Então eu vou reagir conforme um trauma de infância. Eu vou reagir conforme alguém falou algo para mim e me entristeceu. Então, quando isso acontece, então as intenções estão fora da palavra. Provérbios 16:3, confia ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos terão sucesso. Então você não precisa da aprovação das pessoas, você precisa da aprovação de Deus. Confie no Senhor. Então se eu estou confiando em Deus, as minhas reais motivações estão alinhadas com Ele. Então os planos darão certo. Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, o que realmente tem valor para você, aí estará também o teu coração. Então, essa pergunta você tem que fazer para você mesmo. Aonde está o meu verdadeiro tesouro? O que realmente tem valor para mim? Aí está o teu coração. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe como é que a gente renova a nossa mente dia após dia? Através do poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus. A tua mente vai deixar de ser uma mente cauterizada, dirigida por intenções reprovadas por Deus. É através disso. Para que experimenteis, só assim é que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para mim e para você. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Às vezes você acha que teu coração está super bem alinhado com Deus. E de repente, uma atitude, uma palavra, uma maneira de ser te denuncia. É esse o momento que você para e vai lá. Senhor, sonda o meu coração. Como Davi fez. Vê se algo em mim
que não te agrada. Vê se tem algum caminho aí torto. Vê se tem aí alguma intenção que parece boa, mas na verdade não é. É sobre isso que eu estou compartilhando com você. Eu quero ter boas, reais e verdadeiras intenções na minha vida. Eu não quero agir, reagir, falar, fazer qualquer coisa em que essa motivação, esse motor, esteja contrário à palavra de Deus. Recebemos não pelo que fazemos ou falamos, mas pelo que nos motiva a fazer algo, a falar algo, a ir em determinado lugar, a realizar determinada coisa. Então nós recebemos pela real motivação, pela real intenção. E eu quero terminar lendo um texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Diz assim: o povo tinha já saído do Egito, Deus tinha libertado, eles ficaram por 40 anos no deserto, e foi muita reclamação, murmuração e etc, etc. Muitas vezes eles provaram a Deus e não confiaram em Deus. E Deus fala assim, antes deles irem para aquela terra maravilhosa, aquela casa maravilhosa que Deus tinha preparado para eles. Ele diz assim: tenham cuidado de obedecer todas as leis, toda a palavra que hoje eu estou dando a vocês. Quando eu falo palavra, a palavra de Deus é a Bíblia. Para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos vossos antepassados. Aquilo que Deus jurou lá no passado, Deus estava cumprindo. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, 40 anos no deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Então, quando a gente lê aqui que Deus humilhou, aí você fala assim, puxa, Deus me humilhou. Deus põe à prova o coração. Deus quer saber as verdadeiras intenções. Porque quando tudo está bem, quando tudo está alinhado, é muito fácil ser bom. É muito fácil ter um sorriso no rosto. É muito fácil falar de coisas boas. De ir à igreja, não é? E quando está desalinhado? E quando parece que você está sozinho? E quando parece que Deus não está ouvindo a tua oração? E quando parece que ninguém nem está nem aí para você? É nesse momento que o nosso coração precisa demonstrar o que realmente tem lá dentro. É sobre isso que eu estou falando aqui, é sobre isso que está no texto. Deus os humilhou, pôs à prova para saber se vocês realmente estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná. Preste atenção nisso. Uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Que era um pão que vinha do céu. A palavra de Deus diz que era o alimento dos anjos. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Não são coisas. É a palavra, é Deus. É o que Ele determina para a minha vida e para a tua. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados, mesmo andando, caminhando e vivendo no deserto. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os ensinamentos e temam o Senhor, o seu Deus. Então, durante 40 anos eles foram provados e eu quero te dizer uma coisa. Se você não leu, leia essa palavra
e você vai ver que a maioria deles foram reprovados. Por quê? A intenção não estava alinhada com Deus. A verdadeira intenção. E hoje eu quero te convidar a alinhar todas as tuas intenções com Deus. Não com essa política louca, não com esse povo doido da internet, que fala coisas absurdas. E não com religião. Eu sempre falo aqui, Jesus não é uma religião. Jesus é um estilo de vida. Quando Jesus é uma religião para uma pessoa, aí as intenções estão totalmente equivocadas. Mas quando Jesus realmente é o estilo de vida, eu mudei por causa de Jesus. Não por causa de fulano, de ciclano, do mundo, do que acham, do que pensam, não. Eu mudei por causa de Jesus. Então, alinha hoje as suas intenções. E você sabe, quando a intenção não está alinhada com a palavra, está alinhada com o seu eu. Você precisa tirar isso da sua vida hoje. Amém? Porque você não vai colher. Você não vai receber as bênçãos de Deus. E o mais importante, tudo que você vai estar fazendo vai estar indo para o lixo. Porque se a intenção, a verdadeira intenção não está alinhada com Deus, não adianta fazer. Você está fazendo para homens, não para Deus. E nós fomos chamados para fazer para Deus, não para homens. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra que eu precisava muito ouvir. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor sempre nos ensina. O Senhor sempre nos corrige. O Pai que ama, corrige o Filho. Então a correção quando vem de ti não é peso, não é subtração, não é desespero, não quer dizer que Deus abandonou, não, nada disso. Quer dizer que eu sou amada, que eu sou corrigida, porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Abençoa cada um, Senhor. Derrama da tua graça. Eu quero orar principalmente para aqueles que precisam de um emprego. Abre portas excelentes, meu Pai. Aquela que só o Senhor pode abrir, aquela que só o Senhor sabe aonde está. Supra as necessidades, abençoa a semana. Nos ajuda a alinhar as nossas verdadeiras intenções com o Senhor, com a tua palavra, e não para que alguém veja ou para que alguém saiba de alguma coisa. Importa agradar a Deus e não ao homem, e não a esse mundo, e não a pessoas, instituições. Importa agradar a Deus. Pai, sonda o nosso coração. Vê se há algum caminho mau e tira da nossa vida. Cura a nossa alma, cura o nosso espírito, cura o nosso corpo. Às vezes temos enfermidades que nem sabemos que temos. Visita cada um, Senhor. Visita com o poder do teu Espírito cada família, cada casa. Cada um que está vendo agora, que vai ver depois, que vai compartilhar. Derrama da tua graça, Espírito Santo. Cobre-nos com o sangue de Cristo. Nos dá uma semana de vitória, abençoa a nossa saída, a nossa entrada, onde quer que a gente vá. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Em nome de Jesus. E é em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Semana que vem nós estamos aqui. Compartilhe. Se inscreva no meu canal, que está aí o endereço na primeira página aí do Facebook. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Se foi bênção para você, vai ser bênção para outras vidas. Deus te abençoe. Fique na paz. Em nome de Jesus.